Bem-vindos a mais um episódio do QA Insights, o podcast que busca apoiar líderes de TI, como você, através das últimas tendências e melhores práticas de software para acelerar os seus negócios. Eu sou o Jean Possamay, CEO e cofundador da QA-Metric. Estou muito feliz em receber hoje aqui para trocar essa ideia, bater esse papo, Renato Silva, nosso CTO da plataforma QA DevOps, e Pedro Brotel, gestor de tecnologia e especialista em SAP, para buscarmos aqui desmistificar a governança e oportunidades do mundo DevOps em ambientes e ecossistemas de RP e SAP. Pedro, boa tarde. Renato, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Vou começar aqui puxando o assunto com o Pedro, nosso convidado, né? Pedro, você como gestor aí de tecnologia e especialista no mercado SAP, nos produtos SAP, né? Qual é o impacto de trazer o conceito de DevOps para as operações SAP, né? E qual a avaliação que você faz desse tipo de gestão e do impacto que ela causa no ecossistema SAP? Bom, primeiro, queria falar que é um prazer estar aqui, né? Acho que é um bate-papo bem legal a gente falar sobre esse tipo de tema. Bom, falando especificamente aí, respondendo sua pergunta né, vamos falar sobre esse assunto mais profundamente. Acho que é legal a gente trazer um cenário assim, né? Por que o DevOps nasceu, né? Por que a gente tem essa pegada hoje no mercado e as coisas acontecem da forma que é? Então, a gente tinha uma ineficiência, né, muito grande, tinha uma brecha, né, as empresas, quando desenvolviam software, demoravam muito para entregar, colocar em produção e atender a necessidade ali que era demandado pelas empresas e tudo, né? Principalmente no mercado SAP, a gente sabe que geralmente as empresas, né, que usam SAP são empresas grandes, de porte grande para gigantes, né? A gente vê aí empresas enormes no Brasil, mundo afora, tanto que SAP aí, mercado de ERP, ela é líder global, né? Global. Então, até falam muito, né? O petróleo do mundo passa por aqui, então, né, a parte de mobilidade. Isso tanto é uma realidade, Pedro, que a última estatística que eu li pela InfoWorld, se não me engano foi a publicação, 85% do PIB mundial trafega em algum ponto da cadeia logística pelo mercado SAP. Ou na produção, ou no transporte, ou no ponto de venda. Então, essa afirmação é bem importante. É legal também a gente falar o tamanho disso, porque isso acaba trazendo mais complexidade para dentro das empresas, né? Para desenvolver seus processos, porque geralmente são fluxos, né, que movimentam muita informação, são processos bem sensíveis, né, que mexem com a parte financeira ali. Então, essa questão do DevOps, né, surgiu para poder diminuir, né, esse desperdício, essa fricção que tinha dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Então, vamos falar assim, essa ciência que é o DevOps, ela permeia várias etapas ali da cadeia de desenvolvimento de software. Desde a concepção do que a gente vai fazer, né, essa funcionalidade, qual que é a necessidade de fato que a gente precisa, né, atacar, e até a gente ir passando pelas outras etapas, né, o desenvolvimento, a parte de testes, enfim, toda a estrutura ali até chegar um produto acabado, que é o software funcionando e resolvendo ali os problemas da empresa. Então, a ciência de DevOps, ela trouxe essa redução do desperdício com vários points ali que eles vão atacando as dores, né? Então, vamos falar, por exemplo, na hora que a gente está codando mesmo, a gente fez a concepção da ideia. Se a gente não entende corretamente o que é para ser feito, o que é para ser desenvolvido, a gente acaba entregando algo que não é o que era esperado. Perfeito. E quanto mais tardio a gente encontrar isso, né, e descobrir que a gente está fazendo e seguindo no caminho errado, mais caro fica para a gente corrigir e voltar atrás. Então, o DevOps, acho que a grande vantagem dele é de trazer mais assertividade desde o momento zero, né? Então, eu vou começar a fazer, eu já vou ter que orientar corretamente as pessoas, vou ter toda a prática ali de já pensar com uma cabeça de qualidade, de trazer a parte de pensamento com teste já para trazer isso para a realidade antes de chegar efetivamente na etapa de teste, né? Então, essa estrutura, ela ajudou muito nisso. E quando a gente vai, né, principalmente no mercado SAP, é tudo muito mais, vamos falar assim, mais custoso mesmo.
né? O ERP é muito grande, tem muitas dependências, né? Então, a gente, trazendo essas práticas DevOps, a gente começa a simplificar, a reduzir, vamos falar, tamanho de lote, igual, vou fazer uma funcionalidade. Eu não vou entregar o pacotão todo só daqui 3 meses, né? Por que eu não entrego agora uma funcionalidade menor, já levo aquilo ali para produção e já tem um feedback mais rápido? Então, essa que é a ideia da gente ir validando o tempo todo, né? Trazendo mais agilidade, trazendo mais validação, quanto antes na cadeia de vida ali do desenvolvimento de software. Então, para o mundo SAP, isso é muito bom, porque você quebra ali vários paradigmas que a gente tem hoje, que tudo que você vai pedir em mundo SAP é muito demorado. Tem que vir um funcional, ele tem que olhar essa parte, tem que vir um ABAP, que é o desenvolvedor, tem que olhar a outra parte. Os dois têm que conversar depois para se entender. Sim. E alguém conversou com o usuário, talvez o desenvolvedor não estava presente ali, né? E aí as ferramentas vêm ajudando nisso. Então, tanto a cultura, que ela tem que ser muito bem desenvolvida, quanto o ferramental, que é onde a gente está falando aí da estrutura, né? Do próprio QA DevOps aí, que o Renato vai endossar isso aqui, que é a gente trazer funcionalidades que diminua aquele trabalho manual que a pessoa tem que fazer, para ela gastar mais tempo no aprendizado da cultura, né, no desenvolvimento das práticas mesmo com o time. Então, acho que é muito nessa pegada, assim, tirar essas atividades que podem ser feitas pela máquina, né, e deixar o pensamento das pessoas ali mais alinhado e fluindo melhor para construir ali o software que é necessário, né? Acho que é muito, muito assim nessa linha. Legal. Pedro, obrigado. Renato, agora pegando aqui o gancho do Pedro, né? Como você entende que a gente aplica, então, esse conceito de DevOps dentro do QA DevOps e como que a gente entrega isso, então, no ecossistema SAP? Como você avalia a nossa aderência, né, aos pontos levantados pelo Pedro aqui? Não, perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Então, sobre o que o Pedro comentou, sobre o DevOps, cultura, né, como trazemos isso para a nossa solução, que é a DevOps. Então, nós trouxemos que as outras tecnologias têm da cultura DevOps, do fluxo de desenvolvimento, teste, validação e deploy automático no ambiente produtivo. Então, a gente fez toda a coleta dessas informações. E como fazemos isso para dentro do mundo SAP? Que a gente tem um monolito, um sistema muito grande, que tem tanto a equipe funcional quanto a equipe técnica, como conseguimos trazer essas práticas para dentro do mundo SAP. Então, nós construímos um produto, uma plataforma onde que o processo de infraestrutura, onde que é feito a parte de transporte, liberação, criação, isso é feito tudo de forma automática, com 3 cliques. E também o que a gente faz de qualidade. Qualidade, primeiramente. Então, primeiro passo, avaliar a qualidade do código, ver se ele está nas melhores práticas que a própria SAP define. Caso esteja, fazer o transporte, validar teste unitário, que não é uma atividade feita regularmente no ambiente SAP. Então, os testes são feitos pela equipe funcional, através de documentos, mas não. A gente faz isso através dos desenvolvedores, criando as classes de teste. A própria plataforma ela valida se esses testes foram criados, se a medição de cobertura que o cliente deseja foi coberta. Após isso, fazer transporte para o ambiente de qualidade, fazer o transporte para o ambiente produtivo, através de práticas de mudança. Então, dentro da plataforma, nós temos gestão de mudança automatizada, por departamento, por módulo, por níveis de aprovação, onde que nós temos certeza que reduz muito o risco de um dump produtivo. Então, nós conseguimos diversos dos pontos citados pelo Pedro aqui. A gente tem atividades dentro do QA DevOps que são automatizadas para apoiar o desenvolvedor e o analista nesse sentido. E, obviamente, além da redução de trabalho e de terem mais tempo dedicado a pensar no negócio, como o Pedro mesmo citou, a pensar na necessidade, né? Que outro benefício, assim, Pedro, você entende que a prática
além do maçante do dia a dia, ela contribui dentro da companhia? Você usou essa prática em, né, empresas que você atuou aí, né? Como é que você justificou o ROI disso lá no dia a dia, Pedro? Bom, acho que não foi muito difícil, sabe, Jean? Assim, primeiro ponto, acho que quando a gente fala de desperdício, né, e principalmente a gente consegue mensurar, né, o quanto aquilo ali tem gastado, acho que fica fácil depois da gente falar, olha, vou eliminar isso aqui, que hoje uma pessoa faz, então isso aqui me custa tanto, vou zerar esse custo, né? E além de zerar o custo dessa pessoa que fazia aquilo manualmente, a gente tem também a questão de que uma máquina é muito mais assertiva do que um humano, né? A pessoa está suscetível a vários fatores, né? Da vida pessoal, o ambiente de trabalho, enfim, são N coisas ali que fazem com que o trabalho que uma pessoa produz, ele é mais suscetível a falhas, né? Então, para justificar, assim, esse tipo de investimento, que, vamos lá, não é muito alto, assim, né? Principalmente para o nicho que a gente está falando, que são grandes empresas aí de mercado SAP, é mais a gente ter isso. Acho que é muito importante a empresa ter na mão também todas as métricas do seu processo de desenvolvimento de software, né? Hoje isso, vamos falar aí, sei lá, 2009 para 10, começou essa onda do DevOps e teve muita literatura publicada para que você consiga ali facilmente implementar medições no seu fluxo, saber a quantidade de código que você gera, né, quantas horas que você tem gastado ali com desenvolvimento, parte de teste, né, qual que é o seu lead time, né, que é o tempo desde a concepção até a entrega do produto em produção. Então, essas métricas, é importante a empresa tê-las em mente, mesmo antes de ter qualquer, né, plataforma que vai apoiar com essa questão do DevOps, para te ajudar a justificar. Então, tendo números, né, conhecendo o processo, sabendo como que é, e aí você claramente mostrando, olha, isso aqui vai ser a ferramenta, isso aqui também vai ser a ferramenta. Então, você consegue colocar no papel, tangibilizar isso. Acho que quando a gente consegue materializar mesmo, não fica difícil, né, de justificar e de mostrar o valor, de fato, que a ferramenta se propõe, né? Você mesmo citou aí, né, que eu já tive essa experiência, realmente tive em 2 empresas, né? Inclusive a gente começou uma parceria lá em 2015, né, quando eu estava numa grande empresa aí. Não sei se pode falar o nome aqui, pode? Pode. Pode, né? Depois a gente corta se for o caso. Então, a gente, lá em 2015, por que eu encontrei, por exemplo, a QA Metric, né, no caminho meu de estrutura de trabalho e tudo? Eu estava em busca de trazer qualidade para o mundo SAP. Porque quando a gente vai falar de SAP, Renatão está aqui, conhece muito, assim, são pessoas que não estão muito preocupadas, não têm cuidado com a questão de qualidade, né? Eu falo de boas práticas de desenvolvimento de software. Então, quando eu me deparei com esse mundo de SAP, né, como que eu cheguei até lá? Eu entrei num processo de implantação do SAP, né, na Localiza. Foi um projeto lá de 4 anos. Então, você imagina, 4 anos gerando código, né, com uma equipe de 100 pessoas. Então, você traz muito lixo para o seu ambiente. Mesmo uma implantação muito bem planejada, um projeto de 4 anos, você imagina o tanto de dinheiro que não foi embora com um time de 100 pessoas. Sim. Gente do Brasil todo, passagem de avião, hospedagem, todo mundo ali dedicado, horas de cada um. Então, foram milhões ali gastos ali para implementar o software. Então, se você já dá um tiro na largada com um tamanho de time assim, fazendo coisas que não são validadas, que não tem um crivo de qualidade, pensando na arquitetura que você está usando, se realmente você está implementando o que foi arquitetado, então você está suscetível ali a ter o que lá na frente, né? Problema para resolver. E problema dos grandes, né? Então, em 2015, esse projeto terminou perto de 14 ali para 15. Eu estava muito preocupado com isso, porque o volume de chamados para corrigir problemas que o software tinha em produção, impactando o ambiente produtivo, era alto. Então, geralmente, as empresas começam a procurar esse tipo de ferramenta quando aperta o sapato, né? O calo dói. Quando sente a dor. Tá pagando caro para sustentar, e cadê minhas funcionalidades que eu estou precisando nova? Que horas que eu vou começar a inovar? Estou aqui só enxugando gelo, né? Coisas que a gente ouve muito. Então, vem um momento desse que eu achei que a Metric fazia o quê? Primordialmente, a validação da qualidade que eu queria. Poxa, como é que eu vou saber que o desenvolvedor que está aqui
está fazendo o software que eu quero que ele faça da forma correta, né? Mais, vamos falar assim, benéfica para a empresa. Então, foi onde a gente se conheceu, começou ali, e o QA DevOps nem existia ainda, né? Era mais uma validação de qualidade de código. Exatamente. Que é o cerne da questão ali, né? Sim. Isso era uma pontinha do processo de DevOps, né? Foi aí que foi abrindo a nossa mente, né? Isso que você fala é o nosso dia a dia, né? A nossa história. Exatamente. Assim por dizer, né? Realmente, o QA DevOps, um dos processos, uma das pontas que você bem citou, é realmente o nosso code review. E dentro do que a gente trabalha no mercado SAP, nós somos, posso dizer, do Brasil com certeza, do mundo, das empresas que eu pesquisei, não identifiquei ninguém que faça um code review do formato que a gente faz. Sim. Olhando pelo delta, em tempo de desenvolvimento, aquilo que você comentou do fazer certo da primeira vez, né? First time running, apoiando o desenvolvedor a uma melhor prática, né? Esse tem sido um cuidado nosso desde o dia 1. Né? Exatamente. E aí essa funcionalidade veio puxando outras perninhas, né? Que a demanda de DevOps até cobrada por vocês na época exigiram e que a gente foi implementando ao longo da cadeia. Hoje, realmente, a gente tem uma solução que aprimorou essa questão do Delta. Né? Hoje, o Renato já está substituindo muitas atividades que eram classes codadas por IA, que ajuda nesse code review e é muito mais intuitivo para o desenvolvedor. Né? Mas é um processo, né? Isso, como o sistema que você mesmo falou, né? Não é no dia da implementação para tudo porque está tudo pronto, né? Exato. A empresa evolui, o fluxo evolui, o negócio evolui e o QA DevOps está na mesma tocada, assim. Então, as empresas as empresas se aperfeiçoam, os processos se aperfeiçoam e a gente está nessa constante busca do melhor fluxo de trabalho, né? Muito legal, muito legal. Fico eu acho feliz. que é legal, assim, até a gente pontuar, porque é interessante a evolução, né? Dessa própria jornada que eu fiquei observando, assim, que é a Metric, né? Que foi o seguinte... O Renato não estava na época ainda, mas achei no Google lá que é a Metric. Falei, pô, que legal. Aí fui bater um papo a primeira vez com eles, né? Era estritamente a validação do código. Isso. E aí quando a gente começou a rodar e ver que eu falei assim, cara, vocês precisam automatizar o deploy. Isso no mundo SAP vai ser um... Aí a gente conversando, falando, que legal, calma, vamos... Aí foi ajeitando e a QA foi acompanhando, de fato, toda essa evolução, né? Hoje você vê a plataforma, assim... Estamos integrando com o Azure DevOps, né? Para já fazer uma coisa, assim, one touch. A pessoa está lá no Azure DevOps, não precisa dela ficar trocando de lugar, né? O X da questão ali que a QA está trazendo, essa validação toda, essa automatização, o cliente vai perceber isso arrastando card. Não tem que ficar ali gastando tanto tempo, porque é exatamente o que eu falo da cultura DevOps, que é, cara, reduzir o tempo de produzir as coisas, mas com qualidade, com assertividade, com segurança, né? Trazer isso. Então, essa evolução foi muito interessante. E agora, principalmente no cenário que a gente está vivendo, que acho que em breve, aí, acho que menos de um ano, a gente só vai ver máquina codando, não é mais desenvolvedor. Como é que nós vamos lidar com isso? É verdade. Como que você faz num prompt, você fala 3 palavras e sai um sistema gera pronto? Um código, gera um sistema e ali, o que a gente sempre está olhando, né? Sempre buscando inovação na plataforma. Então, ela está em constante mudança. Vamos dizer, a cada 3 semanas a gente lança uma feature nova, sempre buscando inovação, olhando para RPA, olhando para IA, onde a gente já tem a nossa IA implementada, o que é a Coda-i, onde faz revisão de código, faz a geração de código, faz a documentação automática, onde que a gente tem muita dificuldade em relação o técnico desenvolveu, mas o que está escrito ali de fato, né? Uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico, como que ela vai entender aquele software? Então, a gente já está implementando isso. Então, a gente está ali diariamente, né, buscando inovação, vendo o que o mercado está fazendo. Desde a primeira fase ali que o Pedro comentou do
code review até o que nós temos hoje, né? Desde a criação do backlog até a validação e o transporte produtivo, passando por todas as etapas da cultura DevOps, toda implementada dentro do SAP. Muito bom. E todo esse ciclo de revisão, de gestão de risco dentro do ambiente SAP, tudo numa única plataforma onde fica fácil a atuação tanto do desenvolvedor, quanto do funcional, quanto do gestor, para ele acompanhar toda a sua visão. Quantas mudanças foram criadas, quantas foram transportadas, quantas foram reprovadas e por qual motivo. Pensando num cenário de auditoria dessas empresas que são listadas na bolsa, que tem que passar. Na ferramenta a gente tem toda essa visão. Então eu sei quem criou, quem desenvolveu, quem testou, quem homologou e quem transportou. Então, de uma forma simples, rápida, eu tenho toda essa informação em 2 cliques. Isso é interessante. Um ponto aí que você falou, né, a questão da governança, acho que até é um ponto muito sensível, né? Essas empresas que usam SAP, geralmente, elas seguem esse caminho de SAP por causa de governança, né? Que é uma ferramenta estritamente muito especialista nisso, né? Tudo que você faz dentro do sistema tem log. Então, eu acho que é uma parte muito importante que como que a gente vai lidar com a governança num processo que é todo automatizado? Como que a gente vai fazer para garantir que isso seja transparente, né? Para seja auditável, falamos assim? Esse é um item que faz até uma curiosidade agora que vocês conversando me bateu a recordação aqui. Faz um mês aproximadamente, um cliente nosso sofreu uma auditoria externa, então, se eu não me engano, era a Price, quem estava auditando a empresa, o nosso cliente. E aí o arquiteto da corporação disse, estamos sendo auditados, né? Queria conversar com vocês aqui a respeito de me auxiliar na prestação de contas para os auditores. O que a DevOps, então, como o Renato falou, ele faz todo esse registro do ciclo de desenvolvimento e esse tracking do que está acontecendo ou não está acontecendo do ciclo de desenvolvimento da TI, né? Quando você fala do SAP, o SAP é maravilhoso nesse sentido, quando ele loga a operação do usuário lá fora, né? Do key user, do usuário, e aqui na TI, né? Então a gente olha as indústrias que usam o SAP, né? Todas elas são, como você disse, os maiores do Brasil e do mundo, todas elas têm inúmeros setores e touch points de qualidade ao longo, principalmente da cadeia produtiva, né? Sim. A gente pega uma indústria de aço, uma indústria que produz um carro, uma indústria que produz um alimento, ela tem N ciclos de touch points que levam à qualidade de governança. E aí eu fico perguntando como é que o mercado, né, essas empresas admitiram receber essas implementações sem fazer o seu touch point de qualidade do que está recebendo. Ou até fizeram, mas num processo combinado, manual e, de certa forma, ineficiente. Né? O que a DevOps ele veio foi para desmistificar isso, né? Com automação, com touch point sistematizado de checagem lá e entregar isso para o cliente. Então, esse cliente nosso passou pela auditoria, a gente tinha o panorama global num relatório, mas a auditoria tinha formatos que ela queria receber o dado. Uhum. Então, a gente tinha o nosso formato e a auditoria queria receber o dado num formato específico deles lá. E tudo certo. Então, em, 15 horas, 20 horas, o Renato e a equipe implementaram um novo menu de relatórios dentro do QA DevOps. Então, tem lá agora a aba de relatórios Price. Então, legal. Se você sofreu uma auditoria da Price, possivelmente ela não é 100%, porque vai mudar alguma coisinha ali ou outra. Mas como a nossa ferramenta de report é um BI, então você pode puxar e configurar o relatório rapidamente para atender o cliente. Então, geralmente uma auditoria que demorava aí 15, 20 dias para prestar contas,
né, pro auditor externo. Em 15 horas, o Renato botou uma nova funcionalidade lá, que é o menu Auditoria Price, que atende, sei lá, 90% dos itens da auditoria. Legal. E clicou no relatório e forneceu para o auditor externo, né? Pronto. E até foi engraçado o feedback do arquiteto de software, que foi... Pô, o auditor, entreguei a informação para o auditor, daí ele não acreditou e quis sentar do meu lado. A gente fez uma amostragem que isso não é comum, né? Então, mais um ponto de desperdício eliminado na cadeia de desenvolvimento. Pô, penso ter o arquiteto de software parando para prestar conta de um passado que a gente não sabe da onde, né? Pode ter sido 1 mês atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás que ele solicitou aquela informação, né? E a gente conseguiu entregar, então, sei lá, 70 e poucas requisições em 15 horas. Muito bom. São itens que dão muito orgulho para a gente aqui de, pô, estamos num caminho construtivo para as corporações, né? Não, e é interessante você falar assim, que eles ficaram espantados, né? Mas não é possível, já fez, tá pronto, né? Porque é o que a gente está falando aqui, né? As empresas de tão grande que elas ficam e tão complexas, vai cada dia que passa ficando mais difícil, né? Isso. É igual hoje a gente se depara com plataformas, né, de IA. A gente estava até falando aqui fora um pouco antes. Cara, você falou um parágrafo, sai um sistema pronto. Isso está difícil de acreditar hoje em dia. Né? São coisas que estão acontecendo e a gente tem que acompanhar essa mudança, a gente tem que garantir, porque não significa que o software vai ser produzido e a gente já vai colocar em produção, né? Mas, pô, um sistema que você gastaria, vamos falar aí, sei lá, 6 meses para desenvolver com uma equipe de desenvolvedores, hoje você gasta minutos. Como é que a gente vai gerir isso? Como é que a gente vai ter governança, né, em cima disso? Transparência. Como que a gente vai fazer a análise crítica do que foi desenvolvido, né? É muito rápido, 3, 4 perguntas ali, você tem um software. E aí? As atividades que são burocráticas do desenvolvedor foram eliminadas, não tem mais a necessidade. Agora é uma visão mais de engenharia de software, concepção do software, não mais do codar, né? Codar vai para o segundo nível ali, a revisão do código. Pequenos ajustes, exatamente, o software está pronto. Muito legal. E bom que a gente está no centro dessa diversificação que está acontecendo. Mais uma, né? Que está... Sim. Uma ruptura de paradigma do mercado de TI, né? A internet, os processadores distribuídos, né? Os softwares distribuídos, né? Primeiro era mainframe, depois distribuído, muito centralizado, né? Depois a internet. Então, mais um paradigma aqui que se rompe e fico feliz que a gente está seguindo o caminho que vai continuar apoiando estas companhias que precisam, como você mesmo disse, né, Pedro e Renato, acompanhar essa evolução, senão elas vão perder diferencial de mercado, é inevitável, né? Sim. Se você não se adequa ou se você não está com o máximo de informação no menor tempo possível, você vai ficar para trás, né? O seu concorrente vai te atropelar e que a gente está essencialmente nesse kernel propondo e entregando essa governança aos nossos clientes, né? Então, como o Renato citou, o QA Coda aí é uma realidade, né? Ele vem aqui para apoiar o ecossistema SAP, né? Já plugado no BTP, já alinhado com práticas da Joule. Não somos um concorrente, mas sim um complemento a essas práticas em que olhamos governança, documentação específica, né? Padronizamos a documentação sistêmica dessas companhias. Então, vocês mesmos citaram que documentação sistêmica é uma dor, além, né, de enxugar o ciclo de desenvolvimento, e é onde o que a DevOps é muito forte nisso. Nesse intuito, que a Codaí vem sendo uma grande ferramenta na nossa fábrica. Nós temos reduzido aí 60% do tempo de desenvolvimento das nossas atividades tranquilamente. Então, tem apoiado muito, né?
Pô, que legal. Esse mundo agora, né, com a inteligência artificial vai mudar bastante, né? Acho que assim, você mesmo pontuou, né, das rupturas, né, a tecnologia, ela sempre traz um salto, né? Mas assim, eu tô assustado com esse salto que a gente está dando agora, que é uma coisa que eu acho que está muito fora da nossa imaginação. É inimaginável o que vai acontecer daqui para frente. Porque a máquina está conseguindo autonomia. Ela está conseguindo produzir, né, coisas que de tanta informação que foi gerada no mundo, né, isso tudo só foi possível porque teve muita gente produzindo conteúdo, né, estudos e tudo, e disponibilizando na internet, né? Então, elas são todas possuídas disso, essa inteligência toda, né? Tanto que, vindo para cá agora, estava ouvindo até num podcast, né, as últimas notícias e tudo, não sei se vocês viram, os Estados Unidos, com o Trump lá, anunciaram um projeto, o Stargate, 500 bi de dólares de investimento em IA. Então, um consórcio ali, OpenAI, com Mastercard, parece que... Microsoft envolvidos. Banco do Japão, né? Banco do Japão. Então, assim, vai ter muita coisa nova surgindo. Né? E a gente precisa estar de olho nisso para não perder. E legal que aqui né? Até eu tive a oportunidade de testar lá o Code rapidamente, estou precisando até me atualizar, acho que vai ajudar muito, né? Principalmente porque a QA, com essa veia da qualidade de software, né? Então, não adianta você ter uma IA que não foi, né, treinada e o conteúdo que foi, né, colocado nela não seja de qualidade, né? Então, você tem que ter toda uma estrutura ali para manter isso, né? Que eu acho que é o principal trabalho que a gente vai ter, assim, é de manter, né? Essa foi a primeira abordagem da nossa concepção aí, trazida pelo Renato, né? De realmente, cara, legal, podemos ter um complemento às IAs globais ali com foco em SAP, mas a nossa curadoria tem que ser muito boa. Exatamente. Justamente para prezar por aquilo que é o cerne da QA Metric e essencialmente do QA DevOps. Sim. Né? Que é a governança, o tuning, a melhor prática de desenvolvimento, a melhor entrega da qual eu gostaria de receber o meu código. Né? Então, imagina, né, a QA Metric hoje é usuária do SAP, então quando eles customizam alguma coisa lá, passa por ABAP Tuning e Best Practices. Uhum. Então, essa é o legal. Então, é o código que a QA Metric gostaria de receber de um fornecedor. Claro. Né? E é isso que a gente entrega para o nosso cliente. Então, você senta aqui, vamos conversar, vamos alimentar a IA, né, com practices, vamos alimentar o sistema com o booking de práticas e você só vai receber aquilo que você quiser receber. Sim. Acho que essa é a liberdade, é o principal diferencial da QA Metric perante o mercado, né? Do QA DevOps perante as outras plataformas que a gente vê por aí, né? Onde eles têm um code review, mas não é pelo Delta, eles têm algum tipo de transporte produtivo, mas ele é engessado, ele é tão robusto que atrapalha, né? Então, essa praticidade do dia a dia é algo que é kernel para nós de ser, não é nem de desenvolver, é como a gente quer ser. Cara, a gente quer ser prático, objetivo, né? Com flexibilidade para atender o teu fluxo de processo, né? É muito disso que é a QA Metric. E temos conseguido demonstrar ganhos aos nossos clientes, né? Tem sido muito legal. Nessa linha de ganho, eu fiz um estudo em cima das práticas ESG e do impacto da geração de carbono, que a QA Metric proporcionou aos nossos clientes ao longo de agora 5 anos. A gente começou a série histórica em 2020, que a gente começou a coletar dados de assessment e documentar isso de uma forma mais estruturada, né? Então, de 2020 até ontem ali, quando eu puxei os dados aqui, a gente tinha salvado
mais de 149 mil toneladas de carbono. Nossa, muita para os coisa. nossos clientes, em otimização de processo, em redução de tempo de ciclo de desenvolvimento, Muito né? bom. E impedir, né, que uma prática consumisse mais recurso computacional lá daquele servidor. Então, se eu estou consumindo menos recurso computacional, é menos energia, é todo um custo de sustentação daquele ecossistema que a gente está viabilizando para o nosso cliente, né? E aí eu fiz uma analogia com base no crédito carbono, que tem na B3, então já é um mercado regulado, o mercado de carbono no Brasil, e a gente salvou, então, 2,3 mil toneladas de CO2. Puta. Né? Muito bom. Isso equivale a 64 mil carros que a gente tirou das ruas, no sentido de queima de carbono, se a gente fosse equiparar essa economia ao setor de transportes, por exemplo, né? E a gente salvou, então, se a gente fosse olhar aí, mais de 21.300 árvores ao longo desses 5 anos aí da nossa série histórica. Legal. De ESG, economia, governança que a gente vem trabalhando, né? Aqui a Metric tem 10 anos, mas estruturadamente esses dados a gente estruturou eles há basicamente 5 anos. 5 então, anos. É algo que dá muito orgulho aqui para mim, como patrocinador e CEO Com certeza. dessa investida, né? De que a gente está fazendo algo que a gente gosta, que a gente faz para a gente, que a gente consegue aplicar nos nossos clientes e efetivamente contribui para a performance do nosso cliente e para um mundo mais sustentável para quem vai ficar aqui depois da gente. Claro. Né? Que nosso ciclo, em algum momento, se conclui. Mas quem pegar essa operação para frente, ou as operações que a gente estiver trabalhando para frente, vai conseguir contribuir com performance, com governança, com economia e também com um mundo mais sustentável lá na frente, né? Então, isso que vocês vêm falando, leva a gente a ter uma visão muito positiva do que esses paradigmas que estão sendo quebrados, mais uma vez, vão poder contribuir Sim. com a gente no futuro. Nós, seres humanos, nem aqui plataforma, né? É dessa forma que a gente vem utilizando tecnologia para ser realmente um divisor também para nós e o nosso mundo e nossos clientes, né? Sim. Eu acho que é legal até a gente pontuar, assim, falando, né, do que você está economizando, assim, né? Você está trazendo para a pegada do carbono, né? Então você está deixando de consumir um recurso que gastaria ele algo, né? Muita gente pode pensar, ouvindo a gente aqui, mas, hoje o mundo é outscaling, né? Você não gasta máquina se você não precisar. Só que no mundo SAP é diferente, né? Assim como outras coisas no mundo SAP são diferentes, igual o desenvolvimento de software, né? Você se deparar com um mundo que o desenvolvedor não usa orientação a objeto. Sim. Da mesma forma, o servidor está ali dedicado para o ERP seu, né? Sim. É uma coisa que você não faz outscaling. Não é igual, porque a arquitetura do ERP não comporta isso. Ela tem um nível mínimo que é muito grande, exatamente, né? Já queima muita coisa, né? E qualquer coisinha que você desliza, principalmente no tuning, ele consome muito mais. Sim. E aí te leva a subir mais máquina, né? Acho que é importante a gente citar, porque falando de DevOps e pensando que a gente não... que o DevOps ele trouxe também esse elo muito forte, né, de dev com operação, né? Que é a questão, o desenvolvimento de software andar junto com a infra. Sim. Que isso, teve até uma novela, aquele livro lá, o The Phoenix Project, não sei se vocês já leram. É muito interessante, porque eles falam a novela de TI. Mas o problema aconteceu, mas a culpa é do desenvolvedor. Aí o desenvolvedor, não, o cara de infra que não fez o deploy certo. Aí ficava uma briga e o DevOps veio para unir essas pontas. Sim. E trazer também automação até na estrutura de infra, né? Então, hoje você não tem um cara que fica ali provisionando máquina. Você tem um código que sobe a máquina. Só que no mundo SAP não é assim. E aí, quando a gente leva isso para o mercado, vai falar, pessoas que são fora do mundo SAP não entendem. Elas vão ficar, mas não, aqui é diferente. Aqui a máquina está lá. Se você desenvolver mal,
você vai levar ela à exaustão e vou ter que colocar mais um slot, Vou vou ter que colocar comprar mais disco, máquina. Exato. Né? E máquina a gente sabe que é caro. Então, eu acho que isso daí é até um salto que eu acho que a SAP tem que pensar muito ainda. É um salto que ainda não se deu, mas com o BTP muita coisa vai mudar, né? A estrutura que eles estão criando e tudo já está mais para esse sentido, para essa pegada. Mas a estrutura que a QA fez de automatizar o deploy, ela vai até levar o código. A infra, ela vai ajudar com o código. Né? Acho que é até interessante o caso que a gente viveu um projeto um tempo atrás. Graças à utilização do QA, a gente conseguiu não gastar mais com máquina. Que eu acho que é onde vem a pegada do carbono. Exatamente. Mas, cara, a gente passou a ferramenta, falou, olha, a gente tem isso aqui de oportunidade. E a gente ia implementar um processo novo de faturamento na empresa. O processo ia levar um volume de faturamento muito além do que ele era, ia praticamente dobrar de volume, e nós conseguimos rapidamente com a ferramenta, falei assim, olha, a gente não consegue suportar isso aqui sem ter outra máquina. O que nós vamos fazer então? Então vamos pegar isso que está sendo apontado aqui como problema, vamos resolver ao invés de comprar outra máquina, né? É isso aí. E, dito e feito, o que aconteceu? 70% de economia no processo. Então, a gente reduziu em 70% o processamento de máquina, A ineficiência mexendo no código. do processo. Olhando para o nosso passivo. Exatamente. Olhando para o passivo. Essa é uma realidade, né? Não só naquele projeto, mas a gente encontra muito essa realidade em alguns ecossistemas que a gente faz gestão, né? E esse também tem sido um trabalho nosso, de sentar com os arquitetos e dizer, cara, esse cara aqui, né? Dá uma olhada lá quantas vezes ele roda por dia, por semana, Exato. por mês. Pensa que se a gente reduzir o tempo, né, pela metade, você já vai poder rodar 10% que seja. 10 vezes mais, sem ter que Exatamente. crescer ecossistema, né? Foi exatamente nessa linha que eu fiz o estudo. Eu disse, pô, mas como é que eu chego para o meu garoto lá e meu comprador, o meu CIO, né? E pô, cara, olha aqui, ó, a oportunidade que a gente tem de trazer ganho. Então, o estudo foi exatamente pautado nisso. Assim, pô, como é que a gente demonstra ganho, não só aqui do dia a dia, que às vezes algumas pessoas têm a mentalidade de que ou eu corto uma pessoa ou não adianta eu automatizar. Sim. Né? Então, a gente ainda se depara com algumas estruturas administrativas que são dessa forma. Sim. Ou efetivamente eu corto uma pessoa ou um ganho de 10% é marginal. Exatamente. No meu processo. Né? Só que quando você acumula 10 ganhos de 10%, em algum momento você já tem 100% de ganho aí na operação, né? E é difícil de mensurar isso no dia a dia. E principalmente, né, quando a gente executa serviços de diagnóstico de ambiente. Quando a gente executa o serviço e normalmente o gargalo do cliente é apontado naquela análise. Sim. 200, 300, 400 débitos. Renato, esse programa aqui me causa um problema produtivo. Aí você vai olhar lá, tem N oportunidades de melhoria dentro do código ali para reduzir tempo de processamento, máquina. Se eu soubesse, eu não teria contratado um disco a mais, ter aumentado a minha cloud. Exatamente. Esse é o ponto, né? É economizar, né? Sim. Eu acho que é interessante também porque, assim, tem um paradigma que acontece muito em TI, que é assim, quando tá tudo bem, ninguém vê nada. O time que tá ganhando não se mexe. Agora falha um processo de faturamento, para 10 minutos que seja. O mundo acaba. Mas por que você não colocou isso? Por que você não fez aquilo? Amigão, nós estamos falando isso há muito tempo. Então, assim, qualidade é uma coisa que ela traz esse trade-off para nós. Porque ela te obriga, talvez, e hoje em dia isso está diminuindo, a ser um pouco mais criterioso, ou seja, você gasta mais tempo na concepção, né, para você depois não ter problema. Só que esse momento ali de pensar mais, de arquitetar mais, de produzir mais testes e, né, hipóteses ali, as pessoas não conseguem ter paciência com isso e, né, levar isso para o dia a dia. Por isso que eu bato muito no ponto da cultura também, que é assim, se a cultura não é implementada, né, na equipe, não adianta também. Você precisa de ter pessoas que pensam com essa cabeça o tempo todo. Sim. A ferramenta ela vai
ela vai te ajudar, mas ela não é o protagonista da questão. Né? Ela é aquela coisa que a gente só vai lembrar dela quando der pau. Mas ela gera um valor extremamente relevante para o negócio, que ela vai fazer com que as pessoas possam pensar. Que é o que a gente falou no começo aqui. Acho que isso a gente tem que sempre estar nesse dilema, né? Esse trade-off o tempo todo de qualidade versus tempo. Qualidade versus tempo. Planejamento. Exatamente. Pedro, aqui que a gente já está encaminhando para o final do nosso bate-papo, tem mais uma dúvida aqui, um questionamento que eu quero fazer para você, gestor de sistemas aí, especialista em SAP. Como você avalia qual o diferencial de uma empresa que então usa práticas de DevOps e uma empresa que não usa práticas de DevOps? Então, deu para notar aqui no nosso bate-papo que você é um praticante da prática, mas você é um admirador da prática. Sim. Né? Temos uma longa jornada junto, em muitos momentos endossa a nossa ferramenta, mas assim, o que você vê como diferencial? Pô, eu tenho um processo aqui com DevOps e sem DevOps. Você entende que uma empresa pode ter de diferencial mesmo ao usar a prática, não necessariamente o que é a DevOps, e não usar a prática? Como você falou, no final do dia é um conceito e precisa de pessoas. Sim. Se vai ou não usar ferramenta é uma questão de ganho de produtividade e automação. Mas o conceito em si, o que eu levo de prática nessa hora? O que eu tenho de diferencial na utilização? Bom, acho que as empresas que estão, né, nessa abordagem, elas têm um time to market menor. Time to market. Acho que é importante falar sobre isso. E também, assim, você está gastando dinheiro, né, no que precisa de fato ser gasto. É que a gente fala de eliminar o desperdício, né? Então, acho que são os principais pontos aí que a gente pode falar que você não quer ter dor de cabeça, você não quer, né, aquela vida, né, do mundo de TI, né? Chega de noite, 10 horas da noite, meia-noite, problema em produção. Pô, que desgaste que você tem de time, que desgaste que você tem de dinheiro que você está ali colocando em coisas que você poderia não ter problema com isso, né? Se você tem um padrão, se você consegue, o próprio código se valida, faz seus testes e tudo, você tem uma linha de produção mais perene, vamos falar assim, né? Que ela leva coisa mais padronizada, né? Porque, igual, vou falar de novo aqui, a gente falou do mundo SAP, é muito interessante que, assim, a SAP, ela tem academias próprias dela, né? Então, as pessoas se formam para ser um desenvolvedor SAP. Ela passou por um curso de sistemas de informação, aprendeu desenvolvimento de software, por que ela não aplica isso lá no mundo SAP, né? A própria SAP tem a academia dela para ensinar a BAP. Então, isso tudo tira alguns conceitos e vai acabando com essa estrutura de ciência que foi criada em torno do desenvolvimento de software, que a gente tem que resgatar, né? Então, acho que esse diferencial, assim, do padrão, do time to market, eu acho que são os principais pontos, né, que a cultura e as ferramentas ali de DevOps vão trazer para a empresa. Sabe que essa linha do time to market, Pedro, a gente teve uma conversa com um dos nossos clientes, recentemente também, fazem uns 60, 90 dias. Então, o que a DevOps, ele implementa diversas linhas de gestão de mudanças. A gente tem a mudança padrão, a gente tem a programada, janela de transportes. Então, tem uma série de itens lá que a gente pode parametrizar dependendo do fluxo e da necessidade do cliente. Então, a gente chegou no cliente, daí o cara assim, tá, mas quando é que vai subir determinada mudança? Não, ela já está em produção. Mas como assim? Como assim já está em produção? Não, cara, o fluxo de DevOps, ele implementa uma governança que te dá confiança que determinadas transações, determinadas manutenções ou evoluções podem chegar na tua produção porque o impacto foi muito mitigado dado a aderência ao processo de governança. Então, mais de 90% de cobertura no Best Practices, no ABAP Tuning, né, na gestão de riscos, não teve risco de liberação produtiva, tem cenário de teste para tudo que foi desenvolvido com mais de 90% de cobertura.
Ô, cara, não, mas na outra empresa que eu trabalhava, a gente só liberava uma vez a cada 15 dias. Eu disse, cara, a tua empresa, ela trabalha, né, tua outra casa, da onde você veio, ela trabalhava numa linha que era condizente para a realidade dela. A realidade aqui na Potencial ela é muito mais dinâmica, né? Ela tá mais evoluída, claro. Né? E aí o cara diz, não, mas pô, como é que é isso? Deixa eu entender direito. A gente passou algumas horas explicando para ele o fluxo de governança implementado pelo que é a DevOps, né? E eles, pô, mas então a gente é ágil pra caramba aqui. A gente é ágil pra caramba. É bem isso, esse é o grande objetivo. Trazer as práticas DevOps para o mundo SAP. E o que a gente tem visto também, né, Jean, muitos gerentes, coordenadores de outras áreas de tecnologia vindo para o mundo SAP e sentindo essa dor de não ter uma área de DevOps, aplicação da cultura, Sim. agilidade. Então, Exato. eles percebem quando a gente demonstra a ferramenta, a aderência que a gente tem para esse cenário, que já é bem próximo das outras tecnologias, aí que a gente consegue ter uma condução bem interessante ali em proposta, em demonstração, porque ele sente essa dor, quer implementar no SAP, só que não é uma cultura, né? Então, Exato. você tem um deploy a cada 15 dias, semanalmente, precisa passar por N áreas de aprovação, revisa documento, revisa com key user, revisa com gerência. Então, isso está sendo bem interessante, essas últimas apresentações que nós fizemos. E principalmente isso é um cenário que é muito visto no mundo SAP, né? A empresa tem tanto processo para cercar as coisas que você não pode fazer um deploy sem fulano, beltrano e ciclano tá ciente e aprovar, né? Só que isso já caiu, gente. Isso já era. Não existe mais isso. Né? Como é que essas big techs aí hoje funcionam com funcionalidade? A cada hora que você abre o aplicativo tem uma funcionalidade nova. Né? Então, não existe isso mais. Passou pelo crivo do processo, da ferramenta sua que você usa de DevOps, teste unitário, tudo ali é automação, meu amigo. É automação. Não tem ninguém mais para apertar botão. Na hora que você estava falando, eu estava rindo, porque eu me lembrei, eu trabalhando isso que 2010, a janela de produção era 7 horas da manhã. Eu tinha que chegar mais cedo, sentar do lado do cara da infra, falar, dá o play. Pode ir. Tô aqui. Vamos lá. Tô aqui. Segura a minha mão. Dá a mão aí, vamos junto. Acabou, Vamos transportar. Hoje não tem agora. mais isso. Não, É bem tudo isso. automático. É bem isso. Até nesse sentido, né, vamos lá, mesmo que a empresa queira ter as alçadas, né? Tem. Até nisso a gente conseguiu automatizar, né? Então a Gmood hoje manda um e-mail, você aprova via e-mail, ela coleta e tal. E a gente mitiga aquela reunião, né? Então, tinha que ter uma reunião às 7 horas da manhã com 20 pessoas importantes da empresa, né? Alguns cargo de confiança, então não tem incidência de hora extra, mas quem não é cargo de confiança, estou pagando hora extra, estou tendo um custo extra para uma liberação, né? Até nisso, a gente conseguiu dar uma celeridade maior no processo, né? Para trazer maior ganho e efetividade para o nosso cliente, né? Então, tem sido uma experiência bem diferente. Esse ponto que o Renato trouxe agora, teve aí na nossa última janela de ciclo aí, pelo menos 4 ou 5 demos que foram para arquitetos de DevOps. Então, pessoas que vieram de outras áreas da tecnologia, não do mundo SAP, que caíram no mundo SAP. Putz, não tem DevOps aqui. E aí, o que eu faço? Como é que Chama eu QA. atuo? Chama QA, é bem isso. É o que a gente deixa de recado aqui. Se chegou no mundo SAP, não encontrou DevOps, chama QA. Chama a gente que a gente... É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, acho que a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. Foi uma tarde muito agradável estar aqui com vocês, né? Explorando um pouquinho dos conceitos de DevOps, de como a IA vai vir para, mais uma vez, balançar as estruturas do mundo da tecnologia da informação, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente que eu entrei no mundo de tecnologia, pelo menos a segunda ruptura da onde eu presenciei. E olha que eu nem me considero tão vovozinho assim, né? Não tão velhinho assim. Mas é mais uma aí que a gente vai viver e vamos trazer para a nossa realidade aí tudo que a gente puder para somar no nosso dia a dia e das pessoas que estão com a gente.
Pedro, obrigado pelo teu tempo, Prazer pela tua aqui. disponibilidade, pela tua atenção, sempre muito bom a parceria que a gente tem estabelecido. Renato, também, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela disponibilidade também. Obrigado. E Pedro, faça a sua última fala aí, sua última palavra. Quero mandar um gol do Fantástico, né? Um salve aí. Não, acho que é legal agradecer aí a QA, né, e colocar assim que é muito bom, né, esse tipo de conversa, né, acho que isso tem que se tornar cada vez mais uma prática dentro das empresas, né, principalmente essas grandes corporações aí, porque a gente vai, né, só melhorando cada dia essas questões, né, é tão ruim você gastar tempo com uma coisa que você sabe que não precisa ser daquela forma. Acho que a maior decepção minha era eu me deparar com processos que a gente tinha que fazer de uma forma porque tinha que ser daquela forma. E eu sabia que dava para ser diferente, né? Então, essa foi o motivo de eu ter encontrado a QA e ter, né, desbravado esse mundo. Muita coisa a gente esbarrava em auditoria, você mesmo falou. Então, isso é um desprazer para nós, porque você está ali, você, cabeça técnica, está ali querendo fazer a coisa bem feita no menor espaço de tempo. E você se depara com processos que ficam te atrasando, né, com tarefas que não precisariam ser feitas por uma pessoa. Então, acho que o recado aqui é esse, né? Assim, vamos destravar esse mundo, né? O desenvolvimento de software vai mudar muito daqui para frente, né? Com a IA e tudo. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta, né? E tá sempre colado aí com pessoas que conhecem mesmo e estão trazendo isso para o mercado, né? Então, acho que esse é o recado, assim, principalmente é isso, né? Vamos destravar isso, vamos tirar o desperdício desse mundo de software, né? Legal. Renato, sinta-se à vontade também para deixar o recado para a nossa audiência aí. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado, agradecer aqui a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, com o Pedro, de ter toda essa conversa sobre tecnologia, DevOps. Estamos participando aí de um projeto bem interessante juntos ali com a Azure. E toda essa temática que teve, essa troca de conhecimento. Bom Fica aí demais. meu agradecimento aí a todos. Então, a última palhinha. Teremos QA DevOps no Azure DevOps, então. Exatamente. Sim. Isso aí. Olha, que legal. Sem esforço. Logo mais teremos novidades. E uma timeline única para os clientes seguirem, então. Isso aí. Lá, né, assim, dando spoiler aí pra galera, né? Legal, então, legal. Vamos trazer para a luz dos fatos, dos dados. Sim. Pra que usar duas ferramentas que fazem a mesma coisa, né? Faz Legal. uma só. Então, rodou o card no Azure DevOps, tudo certo no ambiente SAP. Tudo bonitinho, resolvido pelo QA DevOps. Então, não tem a necessidade de ficar, entra aqui, entra ali, para fazer a mesma coisa, né? Sim. Muito legal, nasceu de uma conversa dessa, né? De, Exatamente. Pra que De isso? uma reunião surgiu, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Exatamente. MVP e vamos embora. Qualidade, risco, deploy, produtivo, tudo pelo Azure. Uma Legal, plataforma única, integrada com o SAP. Legal demais. Aí acho que pra galera do mundo SAP aí, né? Já pensou o seu Azure DevOps transportando sua request? Você sem se preocupar com código de qualidade, porque já foi validado. Então, se o card andou, a qualidade está garantida, né? O deploy vai acontecer. Qualidade, Acho que é risco, bem legal essa... cobertura, tudo numa mesma plataforma e o deploy automático. Num lugar só. Fantástico. Integrado com sistema de mudança, tudo numa plataforma. Muito bom. Única. Muito bom. Excelente. Obrigado mais uma Obrigado. vez. Obrigado pelo spoiler ali, estava ansioso para saber como é que estava rodando os experimentos. Muito obrigado. Isso aí, valeu. Um ótimo dia a todos aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí o tempo de vocês por escutarem a gente, por seguirem a gente. E até o próximo QA Insights. Obrigado, pessoal. Valeu.